Pessoal, agora vocês podem colocar, então, o nome e o número aí no nosso chat para poder ficar registrada a presença de vocês, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai falar de filosofia do Descartes. O Descartes é um dos queridinhos de vestibular aí, também do Enem. Não é uma filosofia difícil, tá? Ele é super metódico, ele é matemático e filósofo. Vocês vão ver que de tão metódico que ele é, a filosofia dele fica muito clara, porque ele vai mostrando passo a passo de como chegar naquela conclusão que ele chega, que é o penso, logo existo. Então, é uma filosofia, assim, que é cheia de detalhes, é rica em detalhes, mas que nos leva à compreensão daquilo que ele quer. Então, é uma filosofia complexa, porém fácil de entender, tá? Então, eu vou começar a compartilhar com vocês aí os slides do Descartes. Vou pedir, por gentileza, aí, se alguém tiver alguma dúvida, qualquer questão no meio da aula, parar e perguntar, porque eu não consigo ler o chat nem ver vocês conforme eu estou apresentando os slides. Então, se tiver alguma dúvida, qualquer questão, pare e pergunta para não ficar essa aula de 40 minutos que eu fico falando cansativamente aqui e vocês não participam. Por favor, falem comigo, tá? Para eu não me sentir tão sozinha. Já estamos sozinhos, né? Então, fala comigo aí para eu não me sentir tão sozinha na aula. Pessoal, vamos lá. Descartes é um dos meus filósofos queridinhos aí, que marca até a minha trajetória mesmo como estudante de filosofia. Eu lembro que, quando eu fui fazer filosofia, eu fazia a faculdade de Direito junto, né? Na verdade, eu fui fazer filosofia para ajudar na faculdade de Direito e para poder ser promotora, queria seguir a carreira de promotoria. Mas eu mudei, ainda bem. Prefiro muito mais filosofia. Nos primeiros 3 meses da faculdade, eu não entendia nada. Eu falava, meu, o que esses professores loucos estão querendo com tudo isso? Eu não entendia nada de filosofia. Tipo, onde eles querem chegar com isso, tal? Sobre o que eles estão falando, meu? Uma hora Sócrates, outra hora Kant, aquela linguagem esquisita para quem só tinha ali 17 anos de idade e tal. Até que, no 3º mês, fui fazer a leitura de Descartes, né? Eu lembro até hoje que era um domingo, e o Descartes, assim, de tão metódico que ele é passo a passo, vocês vão ver isso. Falei, meu, até que, enfim, eu entendi alguma coisa de filosofia. Então, Descartes, para mim, tem uma questão aí de compreensão que me fez me manter em filosofia, porque até então eu não entendia porra nenhuma e falava, meu, não vou conseguir aguentar isso aqui. Com Descartes mudou um pouquinho. Então, vocês vão ver que ele é super metódico, mas ele nos leva, assim, a compreender aquilo que ele quer, tá? Então, Descartes, ele é um filósofo racionalista. Dentro daquele contexto da consolidação das universidades, das ciências, vão surgir 2 linhas da filosofia. Uma delas, que são os racionalistas, que tem como principal representante o Descartes. Ele vai falar que a gente só pode construir ciência e ter uma verdade clara e evidente das coisas que existem no mundo através do uso da razão. Então, por isso que a gente chama a filosofia dele de racionalista. O outro caminho que a gente vai ver também, né, que vai ter uma briga aí bacana, são os empiristas. Os empiristas vão falar que a gente só consegue construir ciência e provar a verdade das coisas que existem no mundo através das experiências sensíveis, tá? Do uso da sensibilidade humana mesmo. Então, essa briga vai ficar até o filósofo Kant, que a gente termina lá no 4º bimestre, vendo como que ele vai unir essas duas linhas filosóficas diferentes, os racionalistas e os empiristas, tá bom? Então, Descartes, ele está em 1596 até 1650, ele é filósofo e matemático, e eu costumo falar que ele era solteiro e não fazia sexo também, porque já não basta ser matemático, ele tinha que ser filósofo, eu sou de não faz nada da vida, eu não sei estudar, tá? Ele vai desenvolver um novo sistema de interpretação do mundo. O que os cientistas que estavam se consolidando na época queriam? Interpretar o mundo, através de uma linguagem matemática, através do método científico experimental de Galileu e de Francis Bacon. Eles queriam interpretar o mundo e colocar isso em teorias e hipóteses, né? Então, ele vai desenvolver esse novo sistema através de um método que ele cria, baseado na matemática, só que é um método filosófico. Simples assim, né? Então, antes do Descartes, aí, como que era a realidade? Ela nos era apresentada. Deus criou, ó, tá aqui, pronta, acabada, né? Que perdurou durante o período da Idade Média, antes de Descartes. Com Descartes, isso muda, né? Porque ele vai racionalizar essa interpretação de mundo, e agora o mundo pode ser representado através das ciências naturais, né? Das ciências da natureza, e também do nosso próprio uso da razão. Então, vamos ver como que ele vai fazer isso, né? Quais são as principais questões aí de Descartes? Então, seria possível atingir um conhecimento filosófico com o mesmo grau das ciências naturais? Então, vocês viram aí que as ciências naturais, a física e a química,
estava se consolidando. Será que é possível a gente atingir o mesmo grau de verdade, de certeza das coisas, que nem a física e a química, só que através da filosofia? Então, isso é uma questão que Descartes coloca. Outra questão é se a natureza pode ser representada de maneira harmônica, né, através das teorias e das hipóteses, e é cada vez mais evidente e previsível para a razão humana. Não poderia ocorrer o mesmo com a alma humana? E aqui é interessante, o que o Descartes chama de alma? A gente já vai chegar nesse ponto, mas são perguntas que é bacana vocês terem em mente para poder compreender o caminho que ele vai construir, tá? E a terceira pergunta que ele coloca é se há uma possível explicação para o funcionamento do ser humano para além do corpo material. Então, será que nós somos apenas essa parte biológica, essa parte química do nosso corpo, das funções do nosso organismo, né? Será que tem algo além disso? E se há, que seria essa alma, que não é material, né? Qual que é a relação, então, da alma com o corpo? Como que a gente pode relacionar esses dois aí? Então, Descartes, ele busca questões de compreensão do homem, mas não mais sobre a questão da interioridade do ser em relação à sua consciência moral, suas emoções, né? Isso vai ser retomado um pouco mais para frente quando a gente for falar de Schopenhauer. Ele busca compreender qual que é essa relação da razão com a matéria. Para fazer isso, ele vai dividir as substâncias que existem no mundo em duas. Por isso que a gente chama aí que a filosofia de Descartes é uma filosofia dualista, tá? Então, o que é esse dualismo cartesiano? Ele vai falar que existe a substância pensante, que não é uma matéria, né, física, mas que é a alma. Então, para Descartes, a nossa alma é a nossa razão. Aí ele coloca tudo no mesmo pacote: consciência, memória, imaginação, pensamento. Então, isso seria a nossa substância pensante, que corresponde à esfera do eu ou da consciência. Esse eu, ele chama de ego, tá? O Descartes ainda escreve em latim. A língua francesa ainda estava se consolidando, então a língua francesa é uma língua moderna, então ele escrevia em latim ainda, tá? Substância pensante a gente chama de res cogitans, que é coisa que pensa, que é a nossa razão. E outra parte da filosofia de Descartes, né, já que ele é um dualista, é a substância extensa, que aí sim corresponde ao mundo corpóreo, né, material. Então, o nosso corpo é a garrafa, esse copo de café vazio. Então, isso aqui seriam as substâncias, tudo que existe no mundo, que não é pensante, que não sou eu pensante, né, são as substâncias extensas, que é o mundo corpóreo aí, que é a res extensa, tá? Roberta. Oi. Meu, pessoal, um negocinho. A Ju perguntou no chat se os sentimentos são uma substância pensante. Então, ele considera uma substância pensante os sentimentos. E o interessante, Ju, que o tema das emoções humanas parece que elas são deixadas de lado nesse período, que é um período muito acadêmico, né, da consolidação das universidades. A questão das emoções humanas só vai ser retomada de novo na filosofia, um pouquinho com Kant já, mas muito mais forte na filosofia do século XIX, com Schopenhauer e com Nietzsche, que vão dar origem aí à psicologia. Tá? Então, parece que elas são deixadas de lado essas questões das emoções humanas um pouco nesse período do racionalismo e do empirismo, só são retomadas já com Kant, e aí depois com muito mais força na filosofia do século XIX com Schopenhauer e com Nietzsche. Tá? Mas são, sim, substâncias pensantes. Ele coloca tudo no mesmo pacotinho ali, do uso da razão, é a memória, a emoção, imaginação, pensamento, é tudo substância pensante. Tá? Tá bom. E a substância intensa, então, é tudo aquilo que não é pensante, tá? Então, o ser humano, ele é composto dessas duas substâncias, enquanto a natureza, as coisas que existem no mundo, fora de mim, são tudo substância extensa. Uma florzinha não pensa, então ela não é uma substância pensante, ela é apenas uma substância extensa. E aí você começa a perceber também o porquê que ele vai criar o plano cartesiano, né? Porque é uma maneira de você passar essa substância extensa em a relação da garrafa da profundidade, do comprimento, né, da extensão da garrafa, para um plano matemático, tá? Então, ele vai começar a juntar aí a filosofia com a matemática. Filosofia e matemática já eram juntas desde os pitagóricos, né? Por exemplo, a questão dos números, as origens dos números, que número é uma coisa extremamente abstrata. Então, tudo isso vem da filosofia. Filosofia e matemática surgem juntas, mas o Descartes, ele une novamente elas no período aí da modernidade, tudo bem? Então, continuando aí alguns pontos importantes de Descartes, ele vai concluir que o pensamento,
né, consciência, essa nossa imaginação, a razão, que é tudo junto, é algo mais certo do que o corpo, pois ele considera que a matéria, que é apenas algo conhecível, né, se é o que é, se a garrafa é realmente uma garrafa, por dedução do que se sabe na mente. Então, lembra lá de Platão, que eu tenho na minha mente, né, para o Descartes, algumas ideias já são inatas, algumas ideias, não todas. Então, eu tenho na mente aí uma ideia de garrafa, e aí eu olho para essa garrafa aí, pela extensão, pelo corpo, eu sei que é uma garrafa, tá? Então, a mente, ela é algo muito mais plausível de avisar, de perceber que ela realmente existe do que a própria garrafa. Calma que vocês já vão entender isso direitinho, tá? Pensem um pouquinho também em Matrix. Tem muito a ver ali com a filosofia de Platão. Então, essa concepção idealista, pois prioriza o ser pensante, que é a nossa razão, em contraposição à matéria, como uma atividade do sujeito pensante em relação ao objeto pensado. Então, o objeto pensado tem menos realidade do que a minha capacidade de perceber através do uso da razão e de pensar sobre o objeto que está sendo pensado. Ficou claro até aqui, pessoal? Sim. Professora, eu Pode tenho falar. uma dúvida que você tinha explicado, mas eu esqueci. Por que ele é dualista? Porque ele divide essa substância em duas. É dualista de duas, né? Ele fala, Então, ele fala da alma, assim? substância pensante pode ser considerado como alma em Descartes, tá? Então, é a substância pensante e a substância extensa, que é o corpo, né? Então, nós somos formados por duas substâncias, a pensante e a extensa. Tudo aquilo que está fora de nós, a natureza, é formado apenas por substância extensa, porque não pensa. Tudo bem? Pessoal? Sim. Ok. Então, vamos lá. Quando vocês forem responder as questões de vestibular aí, vocês vão começar a perceber que se aparece em alguma alternativa as palavrinhas dúvida e método, é Descartes, galera. Uma dica bacana é você ler a fonte do texto da questão de vestibular. Então, se leu lá Descartes, procura nas alternativas método e dúvida, que é Descartes, tá? Então, por quê? Porque o Descartes, ele vai ter a dúvida como princípio da sua filosofia. Mas ele não é um cético radical. Ele tem essa dúvida como um ponto de partida, de início, mas ele quer chegar em uma certeza, tá? Então ele parte da dúvida para chegar a uma certeza clara e evidente para construir a sua filosofia. Então a dúvida é o ponto de partida. Ele questiona a possibilidade de o homem ter, pelo meio da razão, o conhecimento certo da verdadeira realidade do mundo exterior. E para responder esta questão, ele passa a buscar uma verdade, essa palavrinha é importante também, uma verdade clara e evidente que não se possa duvidar. Então essa vai ser toda a base da filosofia de Descartes. Vamos ver aí como é que ele vai alcançar essa verdade clara e evidente, quais são as características da dúvida de Descartes. Vocês já vão entender isso aí. Deixa eu finalizar esse raciocínio, aí eu abro para dúvidas, tudo bem? Então, a dúvida de Descartes, ela vai ser metódica. Ela é um meio para atingir uma certeza. É um método que ele cria a partir da dúvida para poder chegar numa certeza clara e evidente. Então, não é uma dúvida, não é um cético radical. É só um meio, um caminho ali para poder chegar em algo, tá? Essa dúvida, ela é provisória. Então, ela não é um fim, ela é só o ponto de partida. Essa dúvida de Descartes, ela é hiperbólica. O que é hiperbólica? Ela é hiper, ela é grande, né? Então, ela vai alcançar aquilo que a gente puder colocar em dúvida, a gente vai pôr. Então, vai considerar falso tudo aquilo que gera incerteza. Ah, eu duvido da sua existência, então põe você em dúvida. Ah, eu duvido que essa cor aqui é realmente cor de tijolo. Ah, então vou pôr em dúvida. Tudo aquilo que eu duvidar, eu, descarto. Eu quero encontrar uma verdade clara e evidente. Tipo, o que é uma verdade clara e evidente? Eu olho, tenho certeza daquilo, né? Uma outra característica da dúvida de Descartes é que ela é universal. Vocês vão ver que o caminho de Descartes, ele começa duvidando daquilo que ele aprendeu na escola e vai ampliando até chegar a uma dúvida da própria existência, tá? Então, ela é universal, vai abrir, assim, para diversos tipos de conhecimento. E ela é radical, porque ela vai até a raiz do conhecimento. Ele começa a duvidar se ele realmente conhece as coisas. Calma aí que vocês vão ver essas características no caminho que ele constrói, aí vai ficar muito mais claro, tá? Ele vai descrever essa dúvida e esse método em um livro chamado O Discurso do Método. Eu coloquei aqui para vocês a capa desse livro,
né? Que ele explica ali no final, no subtítulo, né? Então, discurso no método para bem conduzir a própria razão e procurar a verdade nas ciências. Então, é um método que ele cria para encontrar a verdade nas ciências, inclusive nas ciências humanas. Tá? A criação de um método filosófico de investigação, usando a matemática, porque ele é muito metódico ali, como se a gente fosse resolver uma expressão matemática. A gente divide aquela expressão em partes até chegar em um único resultado. Tá? Então, ele usa a matemática para alcançar essa verdade clara e evidente que ele tanto deseja. Quais são as características daquilo que ele busca? Evidência. Ele escreve lá no discurso do método. Não aceitar coisa alguma por verdadeira que eu não conheça como evidentemente verdadeira. Então, é olhar para a coisa e falar, putz, é verdade. E não poder colocar em dúvida. Outra característica desse método de Descartes, análise. Dividir as dificuldades em tantas partes quanto possível. Você vai ver que ele vai fazer uma divisão muito metódica ali das questões que ele tem. Já vou fazer o caminho. Síntese. Conduzir por ordem os pensamentos, indo por etapas. Do simples, que é a dúvida da educação que ele teve, para o mais composto, o mais complexo, que é a dúvida da própria existência. Ele vai colocar o caminho, assim, várias duvidinhas que ele vai ter. E enumeração. Ele faz enumerações ao longo do seu método para poder ir resolvendo parte a parte. Então, fazer enumerações tão completas e revisões tão gerais que eu tenho a certeza de nada omitir. Pessoal, com essas características que ele coloca lá no discurso do método, não tem como você não entender a filosofia dele. Vocês vão ver que é muito metódica mesmo, mas que é muito clara e evidente. Vamos lá, fazer o caminho, então, que o Descartes faz para chegar no ponto aí de partida da filosofia dele, que é o cogito, tá? O que é cogito em latim? Pensamento. Então, é o pensamento cartesiano. Vamos lá. Primeira coisa que ele coloca em dúvida, a educação, né? Então, Descartes, ele vai estudar no colégio jesuíta do Royal Henri Legrand, que é situado no Castelo de Le Fleche, lá na França. A mãe dele obriga ele a estudar nesse colégio jesuíta, né? Ele vai ser um aluno brilhante e tal, vai já ter diversos debates filosóficos na sua juventude. Só que ele começa a questionar que pela tradição jesuíta, que era escolástica aristotélica, né, tomista aristotélica, será que eles realmente educaram Descartes, ensinaram Descartes o que era matemática, o que era geografia, o que era história, ou eles tinham como ideia dogmatizar o Descartes para dentro da tradição ali da escolástica tomista aristotélica? Vocês já não colocaram em dúvida, por exemplo, se eu realmente sei filosofia e estou ensinando filosofia para vocês? Ou se realmente o professor de matemática de vocês sabe matemática, porque vocês não sabem nada de matemática. Se ele chegar com qualquer absurdo, vocês vão acreditar? Perceberam? Então, Descartes começa a colocar em dúvida aquilo que ele aprendeu na escola, principalmente por conta dessa tradição dogmatizadora que tinha o colégio jesuíta. Então, se você pode colocar em dúvida, Descartes descarta a possibilidade de tudo aquilo que ele tinha aprendido na escola até então. Deu para entender esse primeiro caminho? Segundo ano? Deu. Ok. Não vamos começar a colocar em dúvida, não, porque eu estudei filosofia pra caramba para poder dar aula de filosofia, tá bom? Então, eu tenho segurança em filosofia. Vamos lá. Segundo caminho da dúvida é que o Descartes escreve lá nesse livro chamado Discurso do Método. É a dúvida dos sentidos. Ele está buscando algo que ele possa se apoiar como uma verdade clara e evidente, né? Então, se ele colocou em dúvida a educação que ele teve, ela não é clara e evidente, ele descartou. Aí agora ele vai pensar nos sentidos. Será que eu posso garantir que eu realmente conheço essa garrafa ou a realidade que me cerca através dos sentidos? Olha só, galera, se não fosse a invenção dos óculos, eu ia acreditar que esse bando de borrão que eu vejo aí é a realidade das coisas. E eu ia tomar essas coisas como verdadeira da maneira que eu aprendo através do meu sentido, que é a visão, né? Então, Descartes percebe que a gente não pode confiar nos sentidos. Outro dia, mesmo na hora do almoço, eu vi a Ana Helena enchendo o prato dela de quiabo. E ela adora. Eu detesto quiabo. Então, qual que é o sentido correto? É o da Ana Helena, que adora o quiabo, ou é o meu que odeia? Né? Então, os sentidos são subjetivos. A gente aprende as coisas através dos sentidos de maneira subjetiva e diferente uma da outra. Então, os sentidos não podem afirmar nada sobre a realidade das coisas como uma maneira clara e evidente,
né? Porque essa maneira clara e evidente é muito subjetiva, não é válida para todos. Então, a gente não pode confiar nos nossos sentidos, os quais são limitados e enganosos, segundo o Descartes. Beleza? Aí é o segundo passo? Sim. Tá. Percebam que ele está ampliando a dúvida dele, né? Educação, sentidos. E agora, ele vai duvidar da realidade. Essa terceira dúvida de Descartes a gente chama de argumento do sonho. Ele começa a colocar em questão o que garante que essa realidade que a gente está vivendo agora, essa aula EAD, por exemplo, não é só um mero sonho, é real. Né? Você nunca confundiu ou nunca se questionou se aquela realidade que você está vivendo é um sonho ou se aquele sonho não era real? Isso acontece com todo mundo, né? Pelo menos em algum momento da vida aí. E aí ele escreve o seguinte: mas imediatamente que eu observava isso, né, a realidade, o sonho, que os pensamentos de sonho se confundem com a realidade, ainda assim eu desejava pensar que tudo era falso, era absolutamente necessário que eu, quem pensa, seja algo. Então, não tem nada que garante que a realidade das coisas seja verdadeira, que não é só um mero sonho, ou que o sonho não é uma realidade. Claro que ele vai voltar resolvendo esses problemas que ele coloca depois, né? Como um bom metódico em matemática, ele vai resolver depois. Então, na volta do argumento dos sonhos é interessante que ele mostra que no sonho a gente não tem essa relação de tempo e espaço de uma maneira tão clara que a gente tem na realidade. Por isso que a realidade é possível transpor para um plano cartesiano, né? Aquilo que a gente vê no sonho não é possível transpor no plano cartesiano. Às vezes o sonho dura 2 minutos e parece que durou 2 horas. Ou então, na realidade, isso não acontece. 2 minutos é 2 minutos para mim, é 2 minutos para a Ana, é 2 minutos para a Lívia. Não vai mudar, tá? Mas no sonho muda. Então, depois ele resolve, mas nada garante, né, nessa ida que ele está fazendo, essa diferença entre sonho e realidade. Tudo bem, pessoal? Terceiro passo. Segundo ano? Sim, tudo bem. Sim. Beleza. Então, percebendo que aquelas características. Estão percebendo aquelas características das dúvidas aparecendo aqui, né? Ele está ampliando, ele está descartando aquilo que não é claro e evidente. Então, aquelas características também são importantes aqui na filosofia de Descartes, tá? Quarto passo de Descartes, ele vai ampliar mais ainda. A gente chama o quarto passo da dúvida de argumento do gênio maligno. Isso aqui é importante, turma. Seguinte, ele não coloca em dúvida a existência de Deus, mas ele coloca em dúvida um Deus que nos tenha dado o livre-arbítrio. Então, nada garante que Deus não esteja brincando com a gente como se fossem meros fantoches, tá? Por isso que o argumento do gênio maligno, né? Ele coloca o seguinte: quem diz que não há um Deus ou um demônio malévolo, poderoso e astuto, que dedicasse todas as suas energias para enganar os homens, como se fossem meros fantoches aí? Quem não garante também que nós somos apenas um sonho de um Deus, né? Então, ele coloca em dúvida aí a questão de um Deus bom, não da existência de um Deus, tá? Esse é o quarto passo, que ele chama de argumento do gênio maligno e que ele vai resolver também. Então, ele está colocando em dúvida tudo aquilo que não for uma verdade clara e evidente, que é o que ele busca. Quinto e último passo da dúvida metódica de Descartes. A dúvida da própria existência. Só que aí ele para e fala, opa, se sou eu que estou duvidando da educação, se sou eu que estou duvidando do sentido, se sou eu que estou duvidando da realidade e da existência de um Deus bom, eu não posso duvidar de que sou eu que está duvidando. Se eu que estou duvidando, eu penso, porque para duvidar eu preciso de pensar. Se eu penso, eu existo. Deu para perceber? Sim. Sim? Esse passo é super importante, tá? Porque esse penso logo existo é a verdade clara e evidente que o Descartes buscava. Tá, mas por que a verdade clara e evidente que o Descartes buscava? Porque a gente não pode colocar em dúvida. Olha só, penso, logo existo. Ah, duvido dessa frase. Se você duvida, então você pensa, então você existe. Ah, eu duvido. Tá, se você duvida, você pensa, então você existe. Duvido, penso, existe. Duvido, penso, existe. Percebeu que é uma verdade clara e evidente que não se pode colocar em dúvida? Turma, deu para perceber? Sim. Ok. Uhum. Então, esse vai ser o ponto de partida de toda a filosofia e matemática de Descartes. Aí você pode falar,
mas uma laranja existe, mas não pensa, tá? Lembrem-se que a filosofia de Descartes é uma filosofia dualista entre substância extensa e substância pensante. Então, ele comprova, com esse penso logo existo, a existência da substância pensante, desse ego racional, esse eu que pensa, tá? Ele não comprovou ainda a existência da coisa extensa, né, da substância extensa, do corpo, da garrafa. Então, agora ele vai voltar resolvendo aqueles problemas, toda aquela divisão que ele fez nessa sua linha de expressão matemática, desse método que ele cria, tá? Então, vamos ver a volta e a resolução de Descartes aí, né? Então, o caminho que ele tinha feito era dúvida da educação, dos sentidos, argumento do sonho, gênio enganador, penso, logo existo. Então, o penso, logo existo aí de Descartes é a verdade clara e evidente que ele tanto procurava, é o âmago da teoria do conhecimento de Descartes, torna a razão mais clara e evidente do que os objetos materiais, uma das características que a gente tinha visto no começo da aula, né? E é através do cogito, que é esse que é cogito? É pensamento, né? A razão passa a ser concebida como a essência da mente, ou seja, o eu racional torna-se o fundamento da construção de um novo edifício filosófico. Esse eu racional de Descartes, essa interioridade, essa alma que ele vai construir todo o edifício filosófico dele, tá? Por isso que ele é um racionalista. A razão é aquilo mais claro e evidente que a gente pode provar no mundo. Como que ele vai voltar resolvendo? Segunda verdade clara e evidente que ele tem. A primeira verdade é desse eu racional, e a segunda verdade clara e evidente que ele tem é a ideia de Deus, né? Então agora ele vai voltar resolvendo aqueles probleminhas que ele tinha colocado. A prova da existência de Deus de Descartes, pessoal, é muito simples. É uma prova, na verdade, lógica, tá? E que ele vai fazer também a distinção de filosofia da teologia. Ele mostra que Deus é uma questão de fé. Então, não cabe a gente racionalizar a existência de um Deus, que é escolha pela fé. Então, ele coloca isso para a teologia, mas ele faz uma prova lógica, que ele vai falar o seguinte, né? A ideia de Deus é a ideia de um ser perfeito. Se a gente fala, vamos pensar num ser perfeito, todo mundo pensa num Deus. Se a gente consegue pensar num ser perfeito, é sinal de que as ideias são inatas. A ideia de perfeição é uma ideia inata, a gente já nasceu com ela. E se um ser é perfeito, ele deve ter a perfeição da existência. Se ele não existisse, ele não seria perfeito, né? Então, caso contrário, lhe faltaria algo para ser perfeito. Logo, Deus possui existência independente do pensamento da coisa pensante, que é imperfeita. Se a coisa pensante é uma substância composta, né, de substância extensa e substância pensante, tudo aquilo que é composto não é simples, e tudo aquilo que é simples não é perfeito. Se a gente consegue pensar numa ideia de perfeição e pensa em Deus, Deus tem que ter a existência necessariamente, senão ele seria imperfeito. Deu para entender essa prova da existência de Deus, de Descartes, através da lógica da linguagem? Mais ou menos, eu tô um pouco confusa, você pode repetir? Pausa, vamos lá. Ó. Se eu falar para você, Ana, pensa na ideia do ser mais perfeito que existe no mundo. Ok? Normalmente as pessoas pensam num Deus, né? Se a gente pensar em algum ser material, ele já não é perfeito porque ele é uma substância composta. Ele tem a substância pensante, a substância extensa em si. Tudo aquilo que é composto não é simples. Se não é simples, não é perfeito. Então, a ideia de perfeição que a gente tem é uma ideia de um ser simples, é uma ideia de um ser imaterial, que é onisciente, que é onipotente, que existe por si mesmo. Isso seria uma ideia de perfeição. Se a gente tem essa ideia, ela já é inata em nós, porque a gente não encontra esse ser perfeito no mundo material, porque a partir do momento que é material já não é simples, né? Então, se Deus é um ser perfeito, ele necessariamente precisa de ter a existência. Se ele não tivesse existência, ele não seria. Entendeu? Entendi, obrigada. É um pouco confuso, mas o Descartes, ele separa, né, a filosofia da teologia e ele faz um jogo da lógica da linguagem que tem muito sentido, como metódico e como matemático, né, ele usa a lógica para provar a existência de Deus. Ele fala, olha, se Deus é o ser perfeito, necessariamente ele precisa de ter existência, porque se ele não tivesse existência, ele faltaria algo e ele não seria perfeito. Simples assim.
tá? Não discute mais a questão da existência de Deus, separa a filosofia da teologia, pronto, acabou. Não é esse ponto que ele quer. O que o Descartes queria era essa verdade clara e evidente, que é o uso da razão, tá? Então, voltando aí para fazendo o caminho contrário agora de Descartes, né? A questão do mundo material. Então, a existência de Deus garante que os objetos pensados sejam reais. Porque se eu posso pensar numa garrafa, ela tem que ser real, porque senão ela vai faltar nela a questão da existência, né? E ela pode ser real tanto quanto ideia, como na natureza. Então, contudo, só uma ideia referente aos objetos do mundo externo é clara e distinta, a ideia de extensão. Como assim? Quando eu, a Ana Helene, a Lívia, a gente olha para essa garrafa, a gente não vê da mesma maneira. A única coisa que a gente consegue perceber na garrafa, que é comum para mim, para a Lívia e para a Ana, é a ideia de extensão, a profundidade, a altura. Mesmo se eu fosse cega, pelo tato, eu ia perceber a profundidade, eu ia perceber a altura. Mas nada garante que eu, a Ana e a Lívia, a gente perceba a mesma cor, a gente perceba a mesma textura. Então, a única coisa em comum que a gente pode afirmar sobre as substâncias extensas, sobre os corpos da natureza, que não são substâncias pensantes, é a profundidade, a largura e a altura. Por isso, a criação do plano cartesiano. Então, só essas três características das substâncias materiais que a gente pode compreender universalmente. Só a partir da profundidade, altura e largura que a gente pode construir ciência, porque afinal a ciência tem que ser universal. Mas nada podemos afirmar sobre textura, sobre cor, né? Tanto é que para mim, eu e minha irmã estive brigando, eu falo que é azul piscina, ela chama de verde piscina, e é a mesma cor, né? Eu vejo azul, ela vê verde. Então, a gente não consegue comprovar nada além da extensão, altura e profundidade, que é aquilo que a gente pode passar para um plano cartesiano, tá? Então, para o Descartes, a extensão, comprimento, largura e profundidade constitui a essência das coisas corpóreas. Se a nossa essência é a razão, a das coisas corpóreas é a altura, largura e profundidade. Daí que as coisas materiais sejam chamadas por eles de coisa extensa, não de coisa material. Nossa, ficou claro isso, turma? Pessoal? Então, para o Descartes, aí os sentidos realmente nos enganam, mas a gente pode afirmar algo sobre as coisas materiais, que é a profundidade, altura e largura. Tudo bem? Turminha? Sim. Ok. Pessoal, é o seguinte, já foi muita informação, vou continuar com o Descartes na próxima aula, tem muita coisa ainda para falar dele. Aí, deem uma olhada, então, nos slides, no material que eu coloquei para vocês no Moodle. Qualquer dúvida a gente tira na próxima aula. Descartes é super importante aí para os vestibulares e também para aquilo que vai continuar na história da filosofia. Então, vocês precisam tirar todas as dúvidas, entender a filosofia de Descartes para poder compreender o que vem depois, tá? Eu dei uma lida no material, também o campo de elaboração está aberto, não precisa entregar já. Esperem eu terminar a aula de Descartes para poder fazer essa escolha. Tem tempo para fazer. E é isso. Na próxima aula a gente continua aí com Descartes. Se alguém tiver alguma dúvida também pode mandar por mensagem lá no Moodle que eu respondo, tá bom? Então, um ótimo final de semana para vocês. Um beijo para todo mundo. Se cuidem e obrigada aí pela presença na aula. Tchau, professora. Tchau, tchau, queridos. Tchau, Davi. Tchau, Roberta. Tchau. Tchau.